Hoje o tema é: os governos humanos podem resolver o problema do mundo? Nós temos assistido, temos visto, agora na palma da mão, a gente agora através desses brebotes, como diz meu pastor, né? Já quero mandar um cheiro para ele, pastor Isamar. Esses brebotes, esses celulares a gente agora já consegue ver, né, quase que em tempo real, né, os conflitos, os esforços dos governos, dos impérios para minorar, para acabar com o sofrimento humano, para acabar com a miséria. Hoje já tem a agenda da ONU 2030, o ecossistema, a preservação da Amazônia, a bacia amazônica e tudo mais. Então, nós temos muitos temas, né, que são temas palpitantes, que estão aí em voga na sociedade. Os governos mundiais estão se debruçando sobre isso. O desenvolvimento tecnológico, né, tem se expandido, tem crescido assustadoramente. Às vezes a gente fica até espantado, né, com certas coisas. E a pergunta é: será que esses governos mundiais, será que o governo humano consegue dar cabo, dar fim a esse dilema do ser humano, a este sofrimento? Eu li outro dia, senhores, que já estão tentando tornar o ser humano imortal. O ser humano imortal. E aí a gente começa a examinar, à luz das Escrituras, o que diz a palavra de Deus. Eu começo hoje, então, aqui, já com o evangelista Jonilde, perguntando para ele se os planos humanos são bons ou são ruins? Eles cooperam com Deus? Que benção, pastor. Quando nós fazemos uma análise, e aí o senhor tem falado acerca da tecnologia, o celular, ele nos traz essa informação muito rápido, né? Nessas informações, elas vão nos nutrindo acerca disso, do que está ocorrendo. Você está na Amazônia, nós estamos no meio da Amazônia, onde é uma grande discussão do cuidado ou não, e todos aqueles que querem cuidar é o que já destruíram a grande parte da sua Amazônia. Então, a gente começa a pensar: que governo nós estamos construindo? Qual é o governo que o mundo tem, na realidade, a cada estado, né, a cada lugar? E você vai ver isso, que essa proporção de cada um querer cuidar, de querer se organizar para cuidar de um lugar, como numa esfera chamado mundo, né, numa esfera chamado mundo, é que a gente vê e observa que cada um vai ter um pensamento diferente. Cada um vai ter a sua ideia diferente de proteção, né, de cuidado, de querer proteger aquilo que ele deseja e almeja. Quando a gente faz essa análise, realmente, será que haverá um governo, será que tem um governo que realmente cuida, né, que realmente protege, que realmente está pronto para nos sanar todas essas dúvidas, né? Nós vamos ver uma grande discussão acerca um dos temas mundiais, né? É o combate à fome. Isso não é de hoje, já vem anos e anos e anos e anos, né? O Brasil é um dos países que mais sofre acerca disso, desde né? o tempo de Abraão. Abraão disse que quando chegou na terra lá, disse que estava tendo fome. Todo mundo. Então, é uma discussão e isso vai perpassando. Não é só um país, não é só países subdesenvolvidos, não é só o país que está em desenvolvimento, nem os países pobres, é no geral, né? Você vai vendo isso. Então, será que nós realmente temos esse? Eu fico analisando da seguinte maneira: cada governo ele vai ter um olhar do que é a sua prioridade, né? Uma prioridade fechando para o seu cerco, para o seu lugar. Para aquilo que lhe é conveniente. Para aquilo que lhe é do seu interesse. Né? Agora, evangelista Adonis, esse olhar, vamos dizer aqui, para o próprio umbigo, né? Cada um olha para si, cada um quer cuidar de si mesmo, cada um... que todo mundo vá bem, mas que eu esteja melhor. Os Estados Unidos passam o tempo inteiro trabalhando para que eles continuem a maior potência do mundo. A China importa matéria-prima do mundo inteiro e envia produto aí para toda a terra, manufaturado e tal, e com mão de obra barata, porque lá tem muita gente para trabalhar.
Então, eu pergunto ao senhor, esse olhar para o próprio umbigo é do ser humano ou é resultado do pecado? Pastor, eu acredito que é do ser humano. Apesar de que o pecado tem a sua participação, né? A partir do momento que, referente à Bíblia, quando o pecado veio com Adão, né? Deus fez com que o mal viesse, né? As consequências dos nossos erros, dos nossos pecados. Mas eu acredito que cada um de nós vai buscar os seus próprios interesses. Às vezes, a realidade é essa. Nós queremos... Mas isso aí, como o senhor está dizendo, desculpe lhe cortar, isso aí vai... o que Paulo ensina, dizendo assim, ó, ninguém trate daquilo que é próprio seu, mas daquilo que é do outro. Então a gente entende, como o senhor falou, que o pecado trouxe realmente esse egoísmo, vamos chamar assim, né? O pecado trouxe essa vontade da pessoa querer se sobrepor sobre o outro, de querer estar melhor do que o outro. Isso é resultado dessa natureza do homem, né? Do homem, da natureza pecaminosa que entrou lá no Éden, né? E, na verdade, na visão de Deus, Deus pensou que assim, o querer de Deus era que, partindo do jardim, nós teríamos um mundo cheio de pessoas todas iguais, pessoas que não tinham briga, pessoas que não se intrigavam, pessoas que não se disputavam, pessoas que não se mediam no ombro. Evangelista Dailton, era esse o plano de Deus para o mundo? Sim, pastor. O plano de Deus é sempre a perfeição. Deus criou o ser humano à sua imagem e à sua semelhança, um ser perfeito. Mas a consequência do pecado foi a perca parcial e temporária dessa imagem e semelhança. Até o ponto que o homem se encontra com Cristo, aí sim ele se torna nova criatura. Certo. Nós temos o pastor Jonilde, nós temos uma doutrina, né, que um teólogo chamado J. Darby, ele estudou, mas quem sistematizou e popularizou foi Scofield, chamado As Dispensações, ou dispensacionalismo. E nele ele diz que os homens começaram a governar sobre os outros e se impor, e impor-se os seus governos, as suas ideologias, a partir de Noé, que é chamada ali a dispensação do governo humano, né? Desde Noé, desde esse tempo que os homens, aí nós vamos falar de Nimrod, vamos falar de outros seres, de outros homens que estão na Bíblia, que demonstraram uma certa liderança e uma certa autoridade sobre os outros. Desde os dias de Noé, a gente percebe essa vontade humana de dominar, de governar. Esse desejo de governo é de Deus ou é do homem? É interessante essa colocação, porque o ato de governar ela é uma instituição divina, né? Se nós só pegarmos no início do princípio do mundo, você vai ver o Senhor ali fazendo o ato de governar. Aí o Senhor dá a autoridade, permite essa autoridade ao ser humano, para que ele pudesse governar sobre aquilo que está, né, à face da terra. E a partir daí ele tem. Então, só que, quando nós fazemos essa análise, essa administração ela deveria ser justa, né, para com o seu próximo. Porque quando você vai dar o início do primeiro governo que surge, ele não é justo. Ele já vai com poder para cima dos demais. E aí ele já vai fazendo essa crescente, né, em cima. Ou seja, desde o princípio ali, o homem, quando tem essa autoridade, ele já quer o quê? Comandar para cima dos demais. E é por isso que a gente dá certo, né? O livro de Eclesiastes ele vai dizer que não dá. Não vai dar. E como é que diz? Entendeu? O livro de Eclesiastes ele diz o seguinte, no capítulo 2, versículo 17 e 18, diz: detesto a vida, pois vejo que a obra que realizo debaixo do sol é árdua e desgradável. Tudo é um vazio, só corre para trás do vento. Detesto todo o trabalho que me afadigo diariamente, pois se tenho que deixar tudo ao meu sucessor.
Né? Ou seja, vai chegar um tempo que ele não vai conseguir terminar aquilo que ele começou. E todo governo você nunca vai conseguir finalizar. Né? Todo governo. E se você vai ver o governo atuais, né, chamados, né, os governos atuais, todos eles têm uma ideologia, uma ideia centrada para se governar. E nem todos conseguirão. Né? Perdão. Nenhum conseguirá. Né? Essa é a realidade. No meu ponto de vista, conforme a Sagrada Escritura, eu vejo que não há. Entendeu? Não há. Havia uma estatística de um lugar que era conhecido como o país mais feliz da Terra. Um lugar chamado Botão. Botão. Entre os países que está, os 169, ele é o país mais, né? O país onde tem as pessoas mais felizes. Porque a medida de riqueza de um país, de resolução dos seus problemas, era o PIB. Era o PIB, que é o Produto Interno Bruto, é o quanto um país consegue produzir de riqueza. Agora, lhe pergunto, evangelista Adonis, a riqueza de um país é capaz de trazer felicidade para o seu povo? Em partes, sim, né? Porque traz um bem... Me permita ele cortar, eu me lembrei de um professor, o professor estava falando sobre ser rico e tal, aí um outro lá de trás disse, professor, o senhor prefere ser um rico infeliz ou um pobre feliz? Ele disse, eu prefiro ser um rico infeliz. Eu nunca vi um pobre feliz. Então a riqueza, em parte... porque ela pode trazer uma qualidade de vida, né? A realização de alguns sonhos, de alguns ideais. E ao mesmo tempo, se ela não bem aplicada, pode trazer também tristeza, ruínas, né? Não só para nós, mas para aqueles que estão à nossa volta. Então, cabe a nós governarmos bem aquilo que Deus nos deu, para que nós possamos viver de uma maneira que ela possa nos trazer riqueza e também beneficiar aqueles que estão à nossa volta, né? Governar bem e abençoar aqueles que estão à nossa volta. Então, acredito que, em parte, sim. Bom, a riqueza dos países, né? Hoje você fala aí hoje o Brasil acho que é a décima economia do mundo, né? A 10ª economia mais importante e tal, e pujante. No entanto, nós temos estados muito miseráveis, né? Hoje, isso é estatístico, né? A gente tem aí o exemplo do Maranhão. Hoje o Maranhão é o estado mais pobre da federação. E das 10 cidades mais pobres do país estão no Maranhão. Eu me lembro que na década de 80, o Maranhão era um celeiro para o mundo. Em toda casa você achava 4 coisas pelo menos. Você achava um paiol de arroz, um pilão, com umas 2 mãos de pilão bem lisinha, bem aprumada, e uma meia dúzia de maranhense dentro de casa. Então, eles eram bons, né, em produzir e reproduzir. E o Maranhão hoje, né, com os governos que teve, com as gestões que teve, e aqui não vai nenhuma crítica, nenhum maranhense, mas nós estamos analisando os governos, né, as gestões, as pessoas que passam ali e que têm em sua mão a capacidade de fazer, gerir os recursos. E o que teve o Maranhão de recursos, não vou dizer que é igual, mas teve também o Tocantins. E o Tocantins, hoje, é um estado promissor, um estado que tem um desenvolvimento. E olha que o Tocantins é um menino. É um menino. O Tocantins passou a existir depois de 88. Né? De 88 para cá, o Tocantins passou a existir como estado, dividindo o Goiás, o bico do papagaio ali, passou a ser o Tocantins. Então nós temos cenários onde a gente pode ver
que o governo humano pode piorar ou pode melhorar a condição do ser vivente, né? Dos seus cidadãos. Então, Deus dá a capacidade ao ser humano para que ele governe, para que ele realize. Não é isso, pastor Isso. Dailton? Governe, domine e multiplique. Sabemos que é uma responsabilidade nos governos e esse caos, a instabilidade financeira, a crise econômica, tudo isso é motivo das más gestões. A crise na saúde, a crise no âmbito das empresas, no âmbito dos trabalhos, a gente tem visto quanto aumento tem tido de desempregados no nosso país. Isso é um dado alarmante, preocupante. Isso tudo é de má gestão. E é bíblico quando a palavra do Senhor nos fala, em Provérbios 29:2. Quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando o ímpio reina, o povo sofre, o povo geme. Então nós temos bons exemplos bíblicos de homens que foram bons gestores, souberam gerir os recursos, né, financeiros bem e muito bem, como José, como Neemias, como Daniel. E no livro de Esté, capítulo 10, versículo 3, eu acho interessante o texto que diz que o judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia, depois do rei Xerxes. Era um homem influente entre os judeus e estimado pela multidão de seus irmãos, porque trabalhava para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos os seus contemporâneos. Olha aí, um exemplo, um bom exemplo, não é? Um bom exemplo. Podemos trazer isso aí nesse sentido desse governo, um tipo de regime, né? Sim. Porque os tipos de, quando a gente vai pegar na Bíblia, você vai ver vários tipos de regimes, né? Aí vamos ter os democratas, né? Aquele que abre livremente para que todos participem, né? Nós vamos ter os autoritários, os híbridos, né? Então eu acho que a parte democrática no sentido de poder compartilhar o governo faz com que a sociedade, o povo, aquela comunidade esteja. Eu não sei como é o governo de Botão, né? Mas é uma das coisas de se analisar e ver o que mas, né? Mas lá o regime lá é monarquia. Monarquia. Entendeu? É monarquia, é um rei. Lá eles têm um rei. E esses exemplos que o senhor citou aí, falando sobre quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio o povo geme. Tá? Essa responsabilidade do ser humano, pastor Adonis, quando compartilhada, isso, Deus se interessa, né? Deus quer que o homem governe bem? Essa é a pergunta. Deus se envolve nisso? Deus gosta disso? Ou Deus diz, não, deixa o ser humano aí, eles que se virem? Nós temos o livre-arbítrio, né? Mas eu acredito que quando nós aplicamos o texto que o evangelista leu no nosso governo, Deus ele se agrada, né? Ele fica satisfeito com um governo justo, um governo que não busca seus próprios interesses, mas um interesse geral, né? No contexto geral. Um exemplo que nós podemos trazer, eu acho que eu posso trazer aqui e aplicar nessa resposta, é o exemplo do governo do nosso pastor presidente, em relação ao centro social. Não atende só o nosso público, né? Atende toda a sociedade. Então, eu acredito que Deus, olhando para o nosso pastor e para a nossa instituição, ele se agrada do governo do nosso pastor, né? Então, apesar dele ter dado livre-arbítrio, mas nós escolhendo governar de uma maneira justa, de uma forma justa, que possa alcançar quanto mais pessoas e beneficiar, eu acredito que Deus se agrada, fica satisfeito e feliz. Pois bem, a gente sabe que o ser humano, ele possui os atributos divinos. Quer dizer que ele é um semideus,
Não, Deus dotou os seres humanos com os atributos morais. Quais são esses atributos morais? São aqueles que Deus tem e nós temos, não é? E eu digo que, basicamente, aqueles atributos que estão lá em Gálatas, no capítulo, os senhores que estão aí munidos de Bíblia, em Gálatas, no capítulo de número 5, o versículo de número 22, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Mas enquanto vocês encontram aí esse texto, eu vou cumprimentar aqui os nossos ouvintes, que estão aqui. Semana passada nós não podemos fazer o programa, quero pedir perdão aí aos nossos amigos. Eu estava enfermo, né? E não podemos vir fazer o programa, por isso a lacuna aí da semana passada, e hoje já muito trabalho, cheguei já aqui às carreiras, mas cumprimento aqui o meu irmão Freitas está aqui participando conosco, a irmã Jusilene, Fabrício, né, glória a Deus, irmão Freitas diz, Deus seja louvado, meu pastor Gil Rocha e vereador atuante, já está aqui me comprometendo. O melhor programa do estado. Muito bem, muito obrigado, a irmã Rose Santos, Deus seja louvado. A irmã Marli Bernardo, diz meu pastor Jonilde, glória a Deus. Marli, olha aí, irmã Marli. A irmã Wanda Barbosa diz glória a Deus. Irmão Reinaldo de Castromaia, Ronaldo de Castro Maia, eu acho que é isso, que ele juntou tudinho, né? Juntou tudinho e ficou de Castro Maia. Glória a Deus, a paz do Senhor, pastor Jonilde. Amém. Pronto, Edna Rocha, essa daqui essa é de Rocha. Essa daqui é de Rocha, essa daqui eu conheço. Né? Manda a paz do Senhor, Deus abençoe, um cheiro para você. Minha esposa, meu amor. Já nós vamos estar juntos, já, se Deus quiser. Francisco Gomes, esse aqui eu acho que é o pastorzão lá do Canaã 1, né, mandando a paz do Senhor. Ele que já esteve aqui conosco também, fazendo boas contribuições aqui, boas reflexões. Nosso abraço também ao pastor Francisco. Irmão Williams Fernandes, eu acho que é lá do Asa Branca 1. Williams Fernandes, se eu não me engano, é lá do Asa Branca 1. A paz do Senhor Jesus, meus pastores e professores. Pronto. E você? Nos responda, você que está aí nos assistindo. Os governos humanos, eles serão capazes de dar fim ao sofrimento humano? Ao sofrimento do homem, à miséria, à fome, à pobreza, à escassez? Vocês acham que os governos... Agora está o Trump aí, né? Agora é o Trump, né? Agora está o Trump aí com toda a sua... o seu braço de ferro, eu digo assim, mas ele é porque ele diz que agora ele pegou um monte de criminosos, mandou tudo para El Salvador. El Salvador, na realidade, né? Mandou para El Salvador, mandou tudo para prisão. E diga de ser passagem, o El Salvador era um dos mais altos índices de criminalidade. O governo de lá que assumiu, né, dá uma baixa bem grande, abre uma grande cadeia. O governo Trump vê que tem vaga de emprego lá, encaminha, né? Vê que tem vaga e manda para lá, vai lá para El Salvador. Agora, interessante, quando perguntaram para o presidente de El Salvador como que eles conseguiram a façanha de acabar com a criminalidade, com os homicídios, ele disse uma coisa, ele disse a oração. A oração. Eles começaram a orar. Isso já nos dá uma direção para resolver os problemas do mundo. É claro que os seres humanos, por mais bem intencionado que seja, o ser humano tem na sua essência, né, esse vermezinho. Eu estava dizendo que Deus colocou nos seres humanos os atributos morais. E quais são eles? Amor. Hannah Arendt, uma judia filósofa, ela diz que os seres humanos só são capazes de conviver em paz porque Deus colocou neles o amor. É o amor que nos faz viver em paz. E o amor também é Deus. Deus é amor. É um atributo moral de Deus que está em nós. E ele vai dizer paz, bondade, longanimidade. Todos esses atributos são atributos morais de Deus
que Deus colocou no ser, homem. no ser humano. Agora, eu tenho uma coisa, eu advogo que não somente o cristão aqui tem esses atributos. Aquele pé inchado que está lá na Sarjeto, Espoca-Conga, também tem. Espoca-Conga, essa é boa. O que falta nele, o que acontece com ele é que esses atributos estão minguados, estão diminuídos, estão sem força dentro dele. O White-Manni, no seu livro O Poder Latente da Alma, ele diz que esses atributos eram muito vivos em Adão, muito presentes em Adão. E quando Adão pecou, foi como se fosse um balão que murchou, perdeu o ar. Então, o amor se esfriou, a bondade se acabou, tudo isso foi minguando dentro do ser humano. Mas isso ainda está dentro dele. Pedir a você, se o assunto é legal, porque hoje nós vamos tratar sobre a participação de cristãos no carnaval. Pode ou não pode? O cristão pode participar? Ah, eu estou indo lá, mas eu estou indo em missão. Deus me enviou com uma missão. Pode. É saudável, é salutar. Então, você que está nos assistindo aí pelo YouTube, compartilhe com mais um amigo, com mais 2 amigos, esse link então, que chegou aí para você. Se está gostando, deixa o teu joinha, deixa a tua mensagem aqui, deixa também a tua opinião. Nós temos uma pergunta, né, pastor Márcio? E a pergunta é essa: o cristão pode participar, não é isso? Essa mesmo. O cristão pode participar do carnaval? Pronto. O cristão pode participar. Eu posso, na minha igreja, com meus irmãos, pegar meu grupo de jovens. Vamos fazer aqui um grupo de jovens para a gente ir fazer uma participação. Vamos chamar aqui de evangelística. No carnaval. É possível? Pode fazer isso? É saudável para o cristão estar naquele ambiente, naquele clima, com as pessoas, com os seus adereços, com as suas vestes do modo que são, naquele clima que está vivendo ali, naquele compasso que a gente sabe que existe, né, da música, do batuque, de tudo. Para a gente iniciar essa reflexão, eu começo perguntando aqui aos nossos convidados o que é o carnaval, quando foi que começou esse negócio? Evangelista Francisco. Pastor Gil, o carnaval, ele teve, da forma que nós conhecemos hoje, ele teve sua origem ali pela Europa, né? E foi criado ali basicamente pelo catolicismo, antes do Quaresma, né? Que é os 40 dias de jejum aí, digamos assim, da igreja, que a igreja tinha, e ele significa a festa da carne, né? Exclusivamente a festa da carne, onde as pessoas vão ali sair de si, colocam máscaras, aqueles que, por exemplo, a pessoa que é um homem coloca uma máscara de mulher, ou seja, ele sai daquilo que é verdadeiramente para viver uma fantasia momentânea. Basicamente, esse é o carnaval. Também nós como cristãos, nós somos pessoas que gostamos muito de festa também. Inclusive, nesse mesmo período, os judeus eles também fazem a festa de Purim, que é basicamente de fevereiro para março, mais ou menos. Porém, a nossa festa ela não pode se confundir com a festa mundana. Nós também gostamos de festejar, gostamos de nos alegrar. Então nós não podemos confundir a festa do cristão com o carnaval. E tem gente que quer misturar as coisas, achando que lá vai também. Evangelista Davi. Pastor, nessa questão do que é o carnaval, da onde se originou o carnaval, pegando um gancho aqui do nosso amigo aqui, pastor Francisco, a gente olhando, pesquisando, analisando aí a história nas fontes de pesquisa que a gente tem ao nosso dispor aí, a gente chega ao entendimento de que o carnaval em si, ele ainda vem muito além dessa questão dos dias de hoje, né?
Apesar de que é bem enfático aqui a fala do nosso irmão quando ele frisa a questão da Igreja Católica, quando ela entra em cena dentro dessa questão do carnaval, apresentando aqui também a questão anti-quaresma, né? Que carnaval em si ele vem do latim, né? Que quer dizer carnes lavaus, mais ou menos assim, né? Que quer dizer como é que se diz assim? Retirar a carne, né? Retirar a carne. Então, a Igreja Católica, ela se depara com a festa pagã. E aí, nesse momento, ela decide combater essa festa pagã. E no momento em que ela resolve combater, ela não consegue alcançar êxito de maneira que venha extirpar de vez a questão da festa pagã. E o que ela faz, então? Ela procura uma forma de retirar a carne de cena. De que maneira? Trazendo uma forma de talvez purificar ou santificar essa festa, que é trazido para dentro ali, até mesmo do calendário no cristianismo da Igreja Católica, né? Nós podemos falar mais ou menos assim. Tendo em vista esse acontecimento, isso vem se moldando, né? Ao passar dos anos, ao longo da história, ao longo dos acontecimentos, até chegar no carnaval que é hoje, que vem, na verdade, originado das festas pagãs, e que, se a gente for observar a prática exercida dentro da festa de carnaval hoje, são as mesmas práticas exercidas nas festas pagãs da antiguidade, né? Onde eram festas movidas a orgias, a bebedeiras, né? De maneira excessiva, e a prostituição, coisas desse tipo, né? Então essa prática, ela vem sendo de maneira assim a se proliferar cada vez mais dentro da questão da festa do carnaval em si, né? Muito bem, quero chamar aqui Vini. Vini está aí pertinho? Não? Então vamos continuar aqui. Pastor Márcio, na questão o evangelista Francisco Gomes citou a questão da festa do Purim, que acontece nesse período, né? Quem conhece sobre a festa do Purim, era uma festa comemorada pelos judeus, representando o grande livramento que Deus dera à nação de Israel através das ações de Ester. Ali então se sagrou, se firmou a festa do Purim como lembrança de um livramento divino, como lembrança da ação de Deus naquele tempo para livrar o seu povo. Pronto, já estamos de volta, já está tudo organizado aqui, já estamos de volta. E o tema de hoje é: o cristão pode participar do carnaval? O que é que você pensa? Você como cristão, você como um seguidor de Cristo, você como um observador da palavra, dos ensinamentos de Jesus, é saudável, é salutar, é bom que a igreja se organize? Eu vejo igreja aí, agora mesmo teve um pastor aí, pastor Davi, que também é chamado de Davi, né? É seu xará, né? O pastor Davi criou uma escola de samba. Batucada Abençoada. O nome, como é que é o nome aí? Batucada Abençoada. De onde é esse negócio? O senhor viu lá? Pastor, a gente teve prestando atenção, analisando e vendo, né? E a gente procura, assim, prestar atenção no significado das palavras, né? E quando a gente ouve a expressão batucada, isso nos remete a uma situação assim que a gente vai chegar lá na origem africana, né? Daquela coisa do espiritismo, do candomblé, da macumba, melhor dizendo, né? Que são os adeptos da questão da batucada, né? Pois é, mas pastor Francisco, esse pastor Davi que criou essa batucada abençoada, qual é a cidade dele? O senhor viu aí, não? Não sei, não cheguei a ver a cidade do pastor, exatamente. Não diz ali de onde ele é, né? Não, ali na reportagem não fala, porém é muito estranho, até porque você vai ver aparecendo ali também uma emissora que justamente é uma emissora que propaga muito a questão, principalmente essa questão de outros deuses. Você vai ver ali muito nessa emissora uma elevação a Iemanjá, por exemplo, e eles chamando ali cristãos, né? Venham. Então, aproveito aqui a oportunidade para dizer quão importante esse tema nos dias de hoje.
Porque às vezes, muitas das vezes, o cristão está em casa assistindo e vendo um suposto pastor convidando as ovelhas, venham porque aqui é lícito você vir, você pode vir, e às vezes o pastor da sua igreja lá está orando, está jejuando, está aconselhando, está buscando, mas ele está dando ouvido ao que está acontecendo aí na TV. O pastor convidou para os cristãos, para os fiéis irem participar e curtir a vida, curtir com Cristo lá no carnaval. Pastor Márcio, agora também, eu acho que alguém viu aí nas redes sociais, a cantora Aline Barros, foi isso? A cantora Aline Barros foi participar da abertura do carnaval em um estado aí. Estado e do agora, Tocantins. No estado do Tocantins, não é isso? E está sendo muito criticada nas redes sociais, porque os hinos que ela cantava em um ritmo de adoração, de louvor, um ritmo mais sacro, digamos assim, foi colocado em ritmo de samba, em batuques, ritmos de percussionados, vamos dizer assim, eu acho que essa palavra, percussionados, ou seja, com percussão, mais percussão que instrumental, que é o típico mesmo, né, dos carnavais, são as baterias, são os atabaques, e esses instrumentos de percussão. E a cantora Aline Barros, numa entrevista há tempos atrás, disse que ela canta a essência dela, ela adora a Deus, ela serve a Deus com os louvores, e agora está sendo criticada aí porque foi participar lá no Tocantins da abertura de um evento, da abertura aí do carnaval, e colocou os seus hinos em ritmos de batuques de samba, né, de percussionados, e tem criado aí essa polêmica no meio evangélico. Pastor Márcio, isso seria um sincretismo religioso? Pastor, acredito que não. Eu tenho meu ponto de vista nessa questão. Se você é convidado para fazer um evento, uma abertura de um evento, e aquele momento é um momento religioso, é uma coisa. Agora, você ir para lá para participar do momento deles, aí é outra coisa diferente. Agora, um cantor gospel fazer uma abertura de uma feira agropecuária ou de uma outra festa que alguém está organizando, uma prefeitura, não vejo por esse lado de sincretismo, não. Eu acho que errado é ele participar. Se ele foi lá e fez a abertura, foi para casa dele, levou a mensagem naquele período ali, falou de Jesus dentro daquele período que cabia a ele, não considero que seja errado, não. Vamos lá, deixa eu reposicionar a pergunta. O sincretismo religioso é a mistura do sagrado com o profano. Quando eu pego aquilo que é o sagrado e misturo com o profano, isso é um sincretismo religioso. Eu estou misturando as duas coisas, fazendo um meio termo. Quando eu uso um evento, sei lá, um evento qualquer aí, o senhor usou aí o exemplo de uma feira agropecuária, e tem uma noite lá que o cantor foi evangélico, foi convidado para se apresentar, e ele cantou os seus louvores, os seus hinos e tal, e não houve ali naquele ambiente nada de profano. Ele pode, no início, consagrar aquele ambiente ao Senhor e divulgar e pregar. Agora, se eu sou um cantor cristão, sou convidado para ir para a feira agropecuária, e lá eu coloco canto os meus hinos e canto músicas de outros cantores que não são cristãs, ou mesmo os meus louvores cristãos em ritmos, digamos, que invocam, que já sabidamente são para invocar e são trabalhados em religiões contrárias à palavra de Deus, eu estou fazendo um sincretismo. Por isso, o carnaval, se quem participa está, na minha visão, me perdoe, quem pensa diferente, está misturando aquilo que é sagrado com o profano. É um sincretismo porque você está colocando num ambiente pagão, num ambiente de orgia, num ambiente de prostituição, num ambiente de bebedeira, num ambiente de nudez explícita, você está colocando algo que você escreveu para Deus, que você compôs para louvar ao Senhor.
Então, foi nesse sentido que eu quis dizer o sincretismo nesse aspecto. O qual funciona em separar essas coisas. Na feira, o cantor foi lá, cantou os hinos dele, louvou a Deus, tranquilo. Eu estou me referindo a essa questão o ambiente não é um ambiente sagrado, não é um ambiente apropriado, não é? Para um cristão estar, e ele vai lá e ainda transforma as suas músicas em músicas que tem para se, vamos colocar, para se assemelhar, não é? Àquilo que está sendo apresentado. E é nesse sentido que eu estou falando. E é exatamente nesses ambientes, o meu ponto de vista, evangelista Márcio, é onde mais precisa de Jesus. É onde mais precisa dessa palavra que transforma. É exatamente nesses ambientes totalmente destruídos pelo inimigo, é lá que mais se precisa de Jesus. É por isso que eu faço essa separação. Se ela foi lá, ela entregou a mensagem, daí ela foi embora para a casa dela depois de ter entregue a mensagem, é uma coisa diferente de eu ir lá participar daquilo que eles estão oferecendo lá. Como eu vejo muitos cristãos participando ativamente de festas mundanas, não com esse propósito de ir lá levar uma palavra que transforma, mas simplesmente porque acham bonito, acham que não tem problema nenhum, e aí eu vejo que tem problema sim. Pastor Davi. Pastor, eu acredito que acontece aí o sincretismo religioso, como já foi explicado aqui, no momento em que a pessoa ela faz o contrário daquilo que a palavra aos Romanos, lá no capítulo 12, como já foi citado aqui anteriormente, que nós não devemos nos conformar. E o que é se conformar? É se amoldar dentro daquela forma ali, dentro daquele padrão, né? Então, eu acredito que a partir do momento que a pessoa ela vai e ela pega o seu estilo, aquilo que ela chama de essência, e ela transforma essa essência, moldando ele ao padrão do que vai ser realizado ali, ou seja, a festa de carnaval em si, quando ela pega o ritmo daquilo que ela chama de louvor, que é a essência que ela apresenta a Deus, e ela transforma aquilo no ritmo que é apresentado na festa mundana, eu acredito que aí, nesse momento, acontece o sincretismo religioso. Eu acredito que, na fala do nosso pastor Márcio aqui, quando a pessoa vai realmente na intenção de pregar o evangelho, porque se você foi convidado para pregar a palavra de Deus, aonde quer que seja, se você chegar lá realmente e fizer a sua parte, aquilo que você foi designado para fazer, honrando o nome de Deus e se retirando de lá, eu acredito que o sincretismo religioso não acontece aí. Agora, quando a pessoa se molda dentro daquele padrão, tentando trazer de maneira que possa se adaptar àquela intenção do que vai ser realizado ali, aí eu acredito que nessa hora acontece o sincretismo religioso. Pastor Francisco. Pastor, o negócio o negócio é delicado. Eu penso que nós temos que separar. Eu penso que nós temos que separar o joio do trigo aí, né? Existem algumas situações. Porque, primeiro, qual que é o objetivo do carnaval? Né? As pessoas que estão ali, elas estão lá para quê? Qual o objetivo delas? Será que uma pessoa que já está com intenção de viver uma vida depravada vai dar atenção? Quando, na verdade, talvez fique com raiva de alguém que esteja pregando contra ela. Nessa festa, se é uma festa pagã, eu poderei pregar contra essa festa naquele ambiente? Outra coisa, se foi convidado, como o pastor falou, tem a oportunidade de fazer a abertura, pregar, tudo bem, porque nós vemos exemplo de, por exemplo, Paulo, quando chega lá em Atenas, ali não era um ambiente cristão ali, era um ambiente de pessoas que estavam adorando outros deuses. E Paulo pegou aquela oportunidade e transformou em salvação, né? Em vidas para o reino de Deus. Porém, existem muitos cristãos que, com o objetivo de ir para a festa, você passa o domingo todinho convidando ele para ir pregar, para ir evangelizar no bairro. Só que ele só quer evangelizar se for na festa de carnaval, pastor. Ou seja, ele tem 363 dias para evangelizar, ele quer 2 dias. 2 dias. Do ano, que é o carnaval. É onde ele se anima. É onde ele se anima. Ele compra o abadá. Se botar abadá, ele compra.
Então, esse daí... Lá na esse daí doutrina do Malafaia tava todo mundo de Abadá. O pastor... Pastor Silas, tem uma crítica aí também do pastor Silas Malafaia, porque Silas Malafaia, inclusive, fez uma bateria de samba que era um bloco, ia para o carnaval com pretexto, eu vou chamar de pretexto. Para mim, está fora por completo. Eu discordo. Para mim é o seguinte... Se o ambiente, eu ouvi uma fala de um certo cidadão, e ele que é do meio da Umbanda, da Quibanda, dessas bandas aí, ele diz o seguinte, que os batuques, né, que são praticados no samba, no funk, na Umbanda, esses ritmos, eles evocam, né, espíritos. E eu vi um camarada dizendo o seguinte, que não importa se você faz o que ritmo que você toque. Se você tocou um ritmo da Umbanda, se você tocou um funk, se você tocou uma iguerê que ele fala... Guererê. Não importa se você fala Jesus, você está invocando um espírito maligno. Então, o ambiente, só por ser um ambiente, o cristão já devia se recusar a participar, mesmo que fosse para fazer uma... Olha só, para fazer, se eu fizer uma oração, é para acabar com o movimento. Eu faço uma oração. A gente faz uma oração e acaba com o carnaval, vai todo mundo para casa, tá certo? Então, agora eu vou fazer uma oração dando abertura para a evasão da carne, para a pessoa, para uma euforia, exacerbação, bebida exagerada, alcoolismo, prostituição, sexo explícito, ilícito, sabe, adultérios, tudo que é de miséria acontece nesses ambientes. Eu vou dar a minha voz. Eu tenho um professor, doutor chamado Gabriel Minkovic, argentino. Eu fui apresentar a ele a minha tese doutoral sobre psicologia social. E eu queria falar sobre as possíveis origens da homossexualidade. Ele disse assim, Gil, não fala sobre isso não. Pega uma matéria da teologia que você domina e faz a tua tese. Depois que você for aprovado, tiver seu diploma de doutor, você fala o que você quiser, que você é doutor, você tem propriedade para falar. Mas ele disse, sabe por quê? Aqui na Argentina, os militares já podem usar farda feminina, aqueles que quiserem. Você vai bem aqui no Obelisco, é uma grande praça que tem lá, você vai na praça aqui no Obelisco, você vê jovens, adolescentes, meninas e meninas se beijando, meninos e meninos, isso aqui já se tornou normal. Quando foi para legalizar o casamento homossexual aqui na Argentina, me convidaram para ir lá defender a heteronormatividade, porque que a família deveria, os homens, as pessoas deveriam continuar casando homem com homem, mulher com mulher, que o relacionamento deveria ser hétero. E eu descobri, dias antes, que o parlamento argentino já estava todo combinado para aprovar a lei. No dia que era para eu ir, eu me enfermei, o que ele quis dizer. Eu disse que eu estava enfermo e que eu não podia ir. Por quê? Eu não vou dar a minha voz, eu não vou fazer palanque, fazer um discurso, eu não vou participar de um ambiente onde já está tudo combinado, já está tudo feito para fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. Eu trago para cá, para esse ambiente. Dentro do carnaval não cabe. E aí, me perdoe quem pensa diferente, não cabe um cristão, se você vai passar o carnaval na avenida, que seja na Benjamin Constant, 2042. É a sede da AD Brasil. Glória a Deus. O senhor citou o fato de o camarada aí na intenção de vender, começa vendendo uma água mineral. De repente ele vê que o álcool também dá um bom lucro, aí ele já parte para o álcool. Né? E isso é uma porta que se abre, que o final dela, de repente, a palavra de Deus diz que há caminhos para os homens que parecem perfeitos, né? Mas o final deles é morte. E o cristão, hoje em dia a gente vive uma situação muito delicada, que nós podemos fazer uma linha divisória entre crente e convertido, né? Então eu acredito que a partir do momento que você passa a ser convertido ao Evangelho de Cristo, a sua vida muda, os seus caminhos mudam, a sua rota ela muda, porque conversão é isso, é mudar de direção. E a partir do momento que você entrega a sua vida ao Senhor, Ele vai providenciar a porta de escape, para que você não precise mais se colocar dentro daquela situação de risco, usando o pretexto de que precisa se manter a sua vida
física, social, financeira, e para isso tem que se colocar dentro daquele lugar de risco. Ou seja, precisa haver uma mudança, precisa haver uma postura diferente. Eu acredito que Deus ele providencia de maneira que o camarada não precisa mais se colocar dentro daquela situação de risco. Jesus salvou um cobrador de imposto que defraudava, que cobrava mais que o devido, que era um camarada corrupto, mas quando Jesus salvou aquela casa, quando ele entrou na casa do Zaqueu, tudo mudou. Zaqueu disse, Senhor, se eu vou dividir o que eu tenho com os pobres. E se eu, por acaso, se eu defraudei alguém, se eu cobrei mais alguma coisa, eu vou restituir 4 vezes mais. O coração do verdadeiro cristão está na piedade. Está na piedade. Jesus salvou a Madalena de Magdala, a prostituta, e aquela mulher nunca mais. Você não ouve contar na Bíblia que Maria Madalena rescindiu, voltou para o seu pecado. Lá em Provérbio diz que o insensato, ele repete os seus erros como o cão que volta ao vômito. Olha aí. Então, a mudança de vida, o que Paulo fala em 2 Coríntios, pastor Francisco, 5,17, que se alguém está em Cristo, o senhor acha que realmente tem essa mudança, reflete nesse comportamento de se negar a participar desses eventos? Ou acho que um crente realmente transformado, ele vai sim, eu me sinto crente, eu me sinto fiel a Deus, eu fui lá no carnaval e eu estou mais fortalecido agora. Pastor, a Bíblia diz que se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis libertos. Eu não consigo imaginar um cristão guiado pelo Espírito Santo de Deus, cristão que ora, cristão que jejua, um cristão que está no culto de doutrina, o cristão que está na escola bíblica dominical e que foi verdadeiramente liberto pelo sangue de Cristo, sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus a uma festa de carnaval. Saudades do tempo de Paulo, quando ele era guiado pelo Espírito Santo e disse, olha, o Espírito Santo não permitiu que eu fosse para tal local. Eu não acredito que o crente que vai para o carnaval esteja indo guiado pelo Espírito Santo de Deus, de forma nenhuma. Eu acredito que o crente que vai para o carnaval, por livre e espontânea vontade, ele ainda carece de libertação, ele ainda não foi liberto, até porque outrora, antes de eu me converter em Cristo, eu já participei do carnaval e nós sabemos como é. Eu era, pastor, aqui pouca gente conhece, mas eu era na época um dos maiores pés inchados lá do Caomé. Espoca conga. Era mestre sala. Eu era lá conhecido lá no Caomé como Titico, lá em... O Titico. Lá do Caomé, mas... Perigoso, Titico. Mas a partir do momento em que a palavra entrou em mim, Cristo verdadeiramente me libertou, nova criatura. Eu não tenho nem desejo, nem vontade de maneira nenhuma. Se eu digo para que lado é o carnaval, é para a direita, eu corro para a esquerda. Pronto. Eu jamais vou participar de uma situação dessa novamente. Não é? Eu encaro essas questões. Eu quero só dizer o seguinte, os irmãos que estão mandando aí inconformadas, eu vou, nós vamos anotar o seu nome uma vez, você pode pôr 10, mas só vai uma vez, tá bom? Por quê? Porque é a mesma pessoa, tem que ser outra pessoa, quando você mandou uma vez, já valeu. Aí o pastor Márcio tá aqui dando calo no dele, escrevendo o nome aqui de quem está colocando 1, 2, 3, repetindo não, 4 vezes. Mas a pessoa, mas essa é a vontade de ganhar. Quando coloca 5 vezes com vontade de ganhar, mas você tem agora que orar, tá bom? Colocou uma vez, agora tem que orar e dizer assim, Jesus, esse ingresso é meu, eu não fui pro carnaval, é para mim que eu, né? Igual hoje a gente estava discutindo uns assuntos dentro do carro, eu e a minha esposa, contando sobre alguém que contou uma bênção. É porque eu recebi uma bênção que eu fui enquadrado na PEC não sei o quê, e eu orei 5 anos para isso e tal, não sei o quê. É uma bênção sim, mas já estava nos planos de Deus. Eu disse até, comentando com a minha esposa, teve ímpio que foi contemplado antes. Será que ele é mais abençoado que esse que orou 5 anos?
Não é estranho? Não é? Então, ou seja, tudo no tempo de Deus. Com certeza. Deus tem um propósito, né? E na vida do crente que serve a Deus, eu não acredito num crente saudável, num crente bom, num crente de bom nível espiritual que participe, que se sinta bem no meio do carnaval. Se o camarada chegou lá, naquele e ele se sente bem, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque o normal é o Espírito Santo cobrar. O Espírito Santo dizer assim, ó, aqui não é... Eu me lembro, eu estive aqui em 94, aqui em Roraima, e fui embora. Em 94, eu já contei isso em muitos lugares. Eu trabalhava numa farmácia das 7 às 10 da noite, eu, um jovem de 18 anos, me senti desviado porque eu não tinha tempo de ir para a igreja. Comecei a andar com uns coleguinhas e tal, aí cada um chegava num botecozinho onde tinha uma sinuca e dizia assim, me dá uma cerveja, me dá uma cerveja, me dá uma cerveja. E eu não tinha coragem de pedir uma cerveja. Eu pedia Fanta laranja. Me dá uma Fanta... Ele começava a mangar de mim. Mas para mim, Deus estava assim me olhando só para ver se eu ia ter coragem de pedir uma cerveja. Hoje eu tenho 50 anos. Não sei que sabor tem uma cerveja. E no dia que eles me chamaram para ir numa tal de uma fofoca, não sei quem lembra dessa fofoca. Ah, vamos na fofoca. Eu falei, que fofoca é essa, rapaz? Vamos lá, que lá o negócio lá é uma bagaceira. Eu vim, era para cá pro centro, eu vim. Quando eu vi de longe aquele negócio, meu amigo me deu aquele negócio ruim aqui dentro. Eu falei, vocês vão entrando aí que eu já vou. E eles entraram e eu corri para casa e chorei nesse dia, mas chorei tanto porque eu descobri que eu não tinha vocação para ser desviado. O Espírito Santo não me deixava beber, não me deixava entrar numa festa. O Espírito Santo me cobrava e eu me sentindo desviado, o Espírito Santo não deixava eu entrar. Então imagina um crente de bom nível espiritual no meio do carnaval. Meu amigo, o Espírito Santo bate nele demais, não tirei ele dali de ligeirinho. Pastor, fazendo uma analogia aí, o cristão, no meu ponto de vista, ele é um peixe que o ambiente dele é dentro da água e o carnaval é fora da água. Então, o cristão fora da água não sobrevive. Então, é mais ou menos isso. A Bíblia vai dizer que nós não temos amizade com o mundo, amizade nenhuma. Nós não temos nenhum tipo de amizade. A Bíblia vai dizer lá em Tiago 4, vai dizer assim, gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? A Bíblia vai dizer que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. A Bíblia vai dizer também lá em Hebreus 12, 14, que sem santificação é impossível agradar a Deus. Eu gostei dessa parte de Paulo. Ele fala assim, eu posso ir para o carnaval evangelizar? Posso, é lícito, mas me convém? Eu tenho 365 dias para evangelizar. Eu vou querer evangelizar em 2 dias. Esses 2 dias são os mais importantes. Eu tenho o ano todinho para fazer a obra. Aí eu vou escolher 2 dias de carnaval. Esses são 2 dias que eu vou arrebentar de ganhar alma. Tenha paciência. Para mim, eu já fico com os pés que é só dedo. Primeira carta do apóstolo Paulo, capítulo 10, versículo 23. De que livro? Todas as coisas me são... 1 Coríntios 10, 23. 10, 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam.